Vamos falar sobre lesões, comportamento e neuroplasticidade. Esse é o assunto de hoje. Se você se interessa, já fica por aqui, deixa o teu like e siga esse canal para que a gente crie uma comunidade bacana aqui de pensar, né? Enfim. Primeiro a gente tem que ter em mente que o nosso cérebro, ele fica dentro da caixa craniana, né? Que é o nosso crânio, certo? A nossa cabeça. Para que o cérebro não sofra lesões internas já, né, aqui dentro da cabeça, para que ele não fique solto ali, acabe se batendo conforme a gente se movimenta, ele tem alguns protetores, entre eles a membrana e também o líquido que se chama licor ou líquido cefalorraquidiano. O líquido também serve para outras funções, né, como levar nutrientes para o cérebro, enfim, mas hoje o foco aqui a gente está falando sobre proteger, né, sobre a proteção do cérebro, tá? Quando a gente fala sobre lesões cerebrais, o que vem à sua mente? O que você acha que pode causar lesões no nosso cérebro? Coloca aqui nos comentários. Eu vou responder para vocês. Existem alguns fatores que podem causar lesões cerebrais, entre eles uma pancada, né, uma fratura craniana. Então, isso pode ocorrer durante um acidente de trânsito, durante um esporte violento como boxe, por exemplo, ou uma queda. Alzheimer, AVC. Além do que a gente já falou até agora, pressões ambientais podem causar lesões no nosso cérebro também. Mas o que são essas pressões ambientais? São as nossas relações, gente. Então, assim, uma criança que sofreu abuso, uma criança que teve violência emocional, né? Ela vai ter uma lesão no cérebro, ou pelo menos uma alteração na estrutura cerebral, tá? Então, veja só a importância da palavra, né? As nossas ações, as nossas relações, as nossas palavras realmente têm poder. Não à toa que quando a gente fala, né, que uma pessoa teve uma infância totalmente violenta, ela traz o trauma para a vida dela, para a vida adulta. E não à toa que se chama trauma, né? Porque realmente acontece uma mudança na estrutura do cérebro ou algum tipo de lesão, tá? Toda lesão deixa uma sequela. Que sequelas as lesões cerebrais podem causar? Bom, isso vai depender muito da região do cérebro que foi afetada e qual o grau da lesão, né? Qual o tipo de lesão que teve, o tamanho, melhor dizendo, o tamanho da lesão que ocorreu ali. Então, pode ser perda de memória, desequilíbrio, desinibição, onde a pessoa começa a falar tudo que vem à cabeça, começa a xingar as pessoas, tira a roupa na frente de todo mundo, então ela não tem mais esse controle, né? Então, assim, são múltiplas as sequelas que podem ocorrer devido a uma lesão no cérebro. Aqui, eu tenho uma ótima notícia para trazer para vocês. O nosso cérebro, ele é uma máquina, ele é incrível. E ele é capaz de se reinventar. Na verdade, assim, o cérebro, ele tem alguns objetivos, né? E ele vai tentar criar novos caminhos, novas formas de continuar cumprindo os objetivos dele. Tá? E isso se chama neuroplasticidade. Como que ocorre? O nosso cérebro é plástico, né? O que traz essa ideia de poder se adaptar, né? Ele consegue se adaptar às novas situações. Quanto mais jovem nós somos, melhor é essa plasticidade no nosso cérebro. Então, até os 25 anos, a nossa plasticidade está muito boa. 25 anos em diante, para aprender coisas novas, para se adaptar a novas situações, a gente vai precisar de um esforço a mais, tá? Não é impossível, mas a gente vai ter que colocar uma forcinha a mais, né? Trazendo um exemplo aqui. Uma criança que tá com a plasticidade assim, ó, bombando, ela tem muita facilidade em aprender uma nova língua, aprender uma dança, né? Porque ela tem essa plasticidade muito crua ainda, então ela vai absorver aquele conhecimento, ela vai conseguir já, só por estar convivendo naquele meio ali, ela aprender algo novo, tá? E já depois dos 25 anos, a gente precisa de um esforço mais. Aí, assim, o cérebro, ele pode escolher alguns caminhos, tá? Readaptar para continuar executando funções que ele perdeu a habilidade ou que ele baixou muito a potencialidade, tá? Então, primeiro a gente vai ter a neurogênese, que é quando
se criam novos neurônios. Depois, a sinaptogênese, que é criar novas conexões, né? O que é uma sinapse? Uma sinapse é uma comunicação de um neurônio com o outro. Então, o neurônio vai passar um comando para o outro, vai passar uma informação, né? Uma mensagem para o outro. E aí, na sinaptogênese, a gente consegue criar novas sinapses, novas comunicações. E por último, a gente tem uma outra opção, que é quando o cérebro ele redistribui funções de uma região para outra. Por exemplo, uma pessoa que teve um acidente e acabou prejudicando o lobo occipital, que é responsável pela visão, né, por decodificar o que o nosso olho enxerga. Digamos que essa pessoa teve um acidente e machucou aqui atrás, machucou o lobo occipital. Ficou cega, tá? Esse lobo occipital pode ser utilizado para audição. Quer dizer que a pessoa vai ficar superdotada em ouvir? Não. Mas quer dizer que aquela função, quer dizer que aquela região do cérebro não vai ficar vaga ali, ela vai servir para alguma coisa ainda. Ela vai ajudar em uma outra função, tá? Nesse caso, a gente está redistribuindo a função ali no nosso cérebro, né? E como que a gente provoca isso? Aí entra o trabalho, né, do neuropsicólogo. E também o trabalho com outros profissionais, né? Porque geralmente é um trabalho interdisciplinar. O neuropsicólogo vai olhar, vai investigar qual a região do cérebro foi afetada, quais cognições, né, foram afetadas, habilidades que a pessoa baixou a potencialidade ou perdeu. E aí ele vai traçar um plano de tratamento para essa pessoa. Então, às vezes, ali tem que chamar um fonoaudiólogo, dependendo da situação, vai chamar outros profissionais de outras áreas, né? E fazer um trabalho interdisciplinar ali para ajudar o paciente a ter a melhor performance possível dentro das condições que ele se encontra, tá?